Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde e se cuidando, que é o mais importante. Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre ciências. Nós vamos terminar, o nosso livro de ciências falando sobre a importância do solo, O solo, gente, ele é muito importante para todos nós, para todos os seres vivos do planeta. Por quê? É do solo que a gente consegue tirar o nosso alimento, O solo, ele nos dá nutrientes também, ele abriga animais, enfim. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? Para isso, abre o seu livro lá na página 22 de ciências, para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Combinado? Então vamos lá. Na página 22, vai começar a falar sobre o uso do solo. Para que o ser humano utiliza o solo? O que nós, seres humanos, fazemos que nós precisamos tanto do solo? E aí o nosso livro vai falar que a gente precisa do solo para quase tudo que nos sustenta, A gente precisa do solo, como eu falei, para tirar a nossa alimentação. E a gente precisa do solo para alimentar outros seres vivos, Como a vaca, um exemplo, vai se alimentar se não for da pastagem que vem do solo. Como nós vamos nos alimentar se não dos vegetais que a gente planta no solo, A gente não pode ter uma alimentação baseada só em carne e só carne, Porque o arroz, ele vem do solo, ele é plantado, o feijão também. Os vegetais que nós usamos na nossa alimentação também. Então, terceiro ano, nós precisamos, o solo, ele nos dá o nosso sustento. E por isso, nós temos que ter alguns cuidados com o solo. Na página 23, vai falar de alguns desses cuidados que o ser humano ele tem com o solo para conservar ele, tá? O primeiro cuidado que nós temos com o solo para conservar ele é a adubação, adubar o solo. O que é a adubação, gente? Nada mais é do que acrescentar nutrientes no solo, tá? Às vezes o solo ele é um solo próprio para plantio, porém ele não tem nutrientes suficientes para fazer, germinar e plantar o que a gente quer plantar. E aí, por isso, o homem, ele aduba o solo, tá? E esse adubo, ele pode ser feito de forma natural, com restos de animais, de estercos de animais, de fezes de animais, de vegetais, ou ele pode ser feito de uma forma artificial. Esse adubo, ele é produzido nas indústrias, tá? Uma outra forma de ter cuidado com o solo é a aração. A aração, gente, ela serve para facilitar a retenção de água e o desenvolvimento das plantas naquele solo. E aí, as pessoas ficam com a enxada e com os arados arando o solo, tá? Para melhorar e facilitar a retenção de água naquele solo. Tem também a irrigação. A irrigação, ela é utilizada para manter a quantidade suficiente de água que o solo precisa. Às vezes o solo ele absorve mais água e aí aquela semente ela precisa de água, mas o solo absorveu a água. E aí a gente fica irrigando aquele solo para a semente poder germinar, tá? A irrigação também é um cuidado que nós temos com o solo. Tem também a drenagem. A drenagem já é o contrário. A drenagem é utilizada em solos que são muito encharcados de água e não impedem ou... não é nem impedir, mas não facilita, esqueci a palavra, a planta de germinar.
E aí se faz essa drenagem dessa água que tem extra no solo para a semente poder germinar. Na página 24 vai falar de um outro exemplo de cuidado com o solo, que é rotação de culturas, né? É uma técnica que intercala as plantações. Um exemplo, tem um fazendeiro e ele planta milho. E aí em um ano ele só vai plantar milho. Milho, 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 milho. Quando virar o ano, ele já vai plantar arroz. Ele vai mudar o plantio dele. E essa técnica, por que ele faz isso, né? Não é porque ele cansou de plantar milho e ele quer plantar arroz. É porque essa técnica, ela traz, na verdade, ela evita o empobrecimento do solo. Como a gente vai plantando várias coisas diferentes, né? Por ciclos, ou por anos, ou por semestres, ou enfim, em tempos, o solo ele não se empobrece, porque sempre tem alguma coisa nova sendo plantada naquele solo, tá? E aí, lá na página 25, o livro ele vai falar que o solo ele tem vida, né? O solo ele serve de abrigo para alguns seres vivos. E isso é importante, né? Porque se não fosse o solo, esses seres vivos não teriam onde se abrigar. E o livro vai dar exemplos pra gente. Ele vai falar das minhocas que vivem no solo. Ele vai falar do tatu-bola que cava e faz a sua casinha lá dentro do solo. Ele vai falar dos formigueiros que as formigas fazem no solo também. Tem também os cogumelos, que são tipos de fungos que vivem no solo. E tem as bactérias que habitam o solo e elas podem trazer benefícios e algumas malefícios, mas elas também precisam do solo para elas poderem se abrigar e continuar com a sua vida, tá? E depois nós vamos pular lá para a página 29, vamos falar da parte ruim de tudo isso, né? Que é a degradação do solo. Como eu falei, o homem ele tem o dever de cuidar do solo, porque nós precisamos do solo. Porém, a gente sabe que o homem é o homem ser humano, tá, gente? É uma pessoa complicada e nem sempre ele cuida do jeito que deveria cuidar, né? E aí acaba acontecendo a degradação do solo, que vai estar lá na página 29. O nosso livro ele vai falar sobre o uso de agrotóxicos, né, na agricultura. Os agrotóxicos, gente, são substâncias que o homem ele joga no solo para sua plantação ficar mais bonita, crescer mais rápido. E esses agrotóxicos, eles fazem mal a nós, seres humanos, e eles fazem mal ao solo também, tá? O solo ele fica desgastado devido ao grande uso de agrotóxico. Então, uma coisa que foi feita para ajudar no começo, né, que foi o agrotóxico, hoje em dia é algo que traz malefícios para o ser humano e para o solo. E aí, além disso, a gente tem a destinação de lixo irregular. Às vezes a gente joga o lixo em terrenos baldios, né, que a gente chama, que poderiam ser terrenos utilizados para plantação, acabam sendo terrenos de descarte irregular do lixo. E esse descarte irregular do lixo, ele faz a terra ficar imprópria para o plantio e acaba prejudicando mais uma vez, né, o solo. Tem também o desmatamento, nós já falamos bastante sobre ele. As queimadas também, gente, acabam com o solo. E aí o nosso livro ele vai acabar na página 30 falando sobre os cuidados que nós devemos ter com o solo, que todos nós já sabemos quais são eles, né? A gente precisa evitar a poluição do solo, a gente precisa evitar o uso de agrotóxicos, né? Não deixar
o solo ficar contaminado com lixo, para evitar que aquele solo fique impróprio para o plantio. Todos esses cuidados, eles são importantes para a gente manter um solo saudável. Tá bom, terceiro ano? Espero que vocês tenham entendido a nossa aula sobre solo. Tem lá no cronograma as páginas do livro que vocês vão ter que fazer sobre esse assunto. Qualquer dúvida pode vir falar comigo, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.